Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, pessoal, vamos lá. Ficaram alguns exercícios, né, para a gente, na verdade, um exemplo, um exercício para a gente resolver da aula passada, né? A gente chegou a ver, né, a fórmula de Euler, né, para uma viga, uma coluna ideal, né, apoiada por pinos, e depois também vimos a formulação geral, né, que trata de diferentes tipos de apoio, né, onde a gente pode assumir essa forma geral aqui, né, para a equação de Euler, né, onde o termo K, né, pessoal, diz respeito à forma como essa coluna está sendo apoiada, né, ou as partes dela que a gente está considerando, tá certo? Aí a gente tem vários fatores aí para poderem ser aplicados. A gente mostrou aqui os mais comuns, né? Aqui temos alguns valores de K, né, para os tipos de apoio mais comuns, tá certo? Aqui mostrei, né, esse experimento aqui, né, com uma coluna aí e apoios, né, diferentes tipos de apoio, né, um experimento com esses tipos de apoio que a gente viu aqui esquematicamente, né, e a gente vê, né, as forças necessárias, né, para as mesmas deflexões laterais ou deflexões laterais muito próximas para as diferentes condições de apoio, né. A gente vê que muda bastante, né. Essa coluna aqui, né, que é a menos estável, né, que tem a menor estabilidade, a gente vê que a gente precisa aqui de uma carga muito menor do que essas outras aqui, do que essa daqui, por exemplo, que é a condição mais estável, né, para a gente ter a mesma deflexão lateral. Ok. Aí ficaram esse exemplo e mais um exercício, né, para a gente resolver. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para esse exemplo aqui. Mas deixa eu ver que tem gente pedindo para entrar. Então, vamos lá. Uma coluna de aço, né, W150-24, isso aqui diz respeito ao tipo do perfil, né, pessoal, da coluna, tá certo? Mas aqui já estão dadas, né, as propriedades geométricas desse perfil. Tem 8 metros de comprimento, e as extremidades engastadas, como mostra aqui, né, a figura 6.12a aqui. Sua capacidade de carga é aumentada pelas escoras de reforço em torno do eixo YY, né, que é o eixo em torno do qual eu tenho o menor momento de inércia, né, pessoal? Ou seja, se for ocorrer flambagem, vai ser em torno de YY, não tenha dúvida, né? Então, isso é comum, né, também em construções, né, em projetos, você reforçar, né, a coluna em torno do eixo, né, com menor momento de inércia, tá certo? Consideramos que essas escoras estão acopladas por pinos no ponto médio da altura da coluna, tá certo? Então, aqui, né, então a gente tem essas escoras aqui, né, são vigas, né, ligadas por pinos aí, tá certo? Determine a carga que a coluna pode suportar sem flambagem e sem que o material ultrapasse a tensão de escoamento. Então, de novo, né, a gente tem duas condições aí para serem atendidas, tá certo? Eu não quero nem que a coluna flambe, nem, obviamente, que ela escoe, tá certo? Então, olha só, pessoal, já está dado aqui, né, no exemplo, quais são as condições de flambagem que a gente vai ter que considerar, né, e isso para os diferentes eixos aqui, né, da seção transversal da coluna, tá certo? A gente tem uma análise para fazer em torno de X e uma análise para fazer em torno de Y, né? Em torno de X, pessoal, tá certo? Eu considero
né, que essas escoras aqui não têm efeito nenhum, tá certo? Elas podem ter algum efeito? Podem. Só que como eu estou considerando uma ligação por pino aqui, né, e eu não sei o comprimento, né, dessas escoras, elas podem ter liberdade, né? Essa viga continua, eu vou considerar isso, né? Continua tendo liberdade para defletir, ó, em torno de X e, obviamente, né, inclinar também em torno de X. Então, eu estou considerando que em torno de X eu não tenho efeito nenhum. E aí é aquele negócio, pessoal, a gente ir a favor da segurança, tá certo? Se eu não tenho muita certeza no que aquele tipo de apoio ou que aquele tipo de reforço coíbe, eu vou pela segurança. Então, aqui no meio da coluna, né, eu considero que para a direção X, eu não estou tendo nenhum tipo de reforço. Então, ó, em torno de X, a coluna eu vou considerar que ela está o quê? Biengastada puramente, né, como era a condição inicial dela. Tá certo, pessoal? Agora, em torno de Y, né, eu disse que ela está apoiada aqui por meio de escoras, né, e ligada por meio de pinos. Então, o que eu posso considerar? Aqui no meio, né, em torno de Y, o que eu posso dizer é que essa viga, né, ela não está podendo se deslocar, tá certo, pessoal? Nessa direção aqui, tá certo? Para cá e para cá, tá certo? Que seria o quê? A condição, né, de deflexão em torno do eixo Y, né? Então, ela não pode se deslocar, ó, ao longo de X, tá certo, pessoal? Ao longo do eixo X, né? Que é a deflexão, né? O deslocamento no eixo X, né, pessoal, é o que dita a deflexão em torno, né, pessoal, do eixo Y. Então, isso a gente tem que ter bem claro, né? Mas inclinação, ela pode sofrer, já que eu estou considerando, né, ela ligada por pinos. Então, a condição que vai haver aqui, pessoal, ó, para metade da coluna, né, para as duas metades, vai ser o quê? Vai ser que condição, pessoal? Pino engastada, tá certo? Pino engaste e pino engaste. Para as duas metades, né? Então, basta analisar uma metade ou outra da coluna, né, que eu estou fazendo a análise de flambagem dessa coluna, né, em torno de Y. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vamos lá. Pode se manifestar aí. Acho que não, né? Então, de novo, poxa, será que essa escora, né, coíbe de alguma forma que essa viga se desloque ao longo de Y? Eu tenho que fazer alguma consideração diferente em torno de X? Se eu não tenho certeza disso, pessoal, eu desconsidero qualquer reforço, né, em torno do eixo X. Agora, para o eixo Y, está tudo dado aqui, né, ligado por pino. Então, vai ser aqui no meio, ó, pino engaste e pino engaste, tá certo? E aí, ó, aqui, pessoal, em torno de X, quando eu for fazer a minha análise de flambagem, né, da minha carga crítica, considerando possíveis deflexões em torno de X, eu vou usar aqui K, nessa equação aqui geral. Nessa equação geral aqui. Qual vai ser o K que eu vou usar? Olha as condições aqui, ó. Qual é dessas condições que eu tenho quando eu for analisar a viga, pessoal, com relação a X? Não é bem gastada? Modificação nenhuma. Então, o K igual a 0,5 e eu uso o comprimento todo. Já em relação a Y, pessoal, qual é a condição? Engastada e nada, né? Então, eu vou usar o K igual a 0,7, só que com outra diferença. Eu vou usar o quê? Metade do comprimento da coluna. Não é isso? Já que eu estou fazendo análise, ó. Aqui, ó, pino engaste, só com metade do comprimento. Tá certo? Então, tá aqui, ó. A solução, né? O modo de elasticidade, né? A gente já viu para as outras questões, 200 gigapascal, eu posso representar assim, ó, em quilonewton metro quadrado, né? O momento de inércia em torno de X, né? Foi dado aqui também, certo? E a condição, ó, de apoio, né? Uso um K igual a 0,5 e vou usar o comprimento total da coluna, né?
elevado ao quadrado. Então, olha, se eu for considerar o eixo X para minha análise de carga crítica, tá certo? Essa carga crítica poderia ser 1.653, né? A partir daí, eu teria flambagem em torno de X. Mas, vamos ver se, na verdade, a carga crítica não é muito menor, mesmo com o reforço, em torno de Y, tá certo? Então, olha só, em torno de Y, pessoal, eu vou usar, né, mesmo modo de elasticidade, obviamente, e agora, momento de inércia em torno de Y, né, 1,83, bem menor do que isso aqui, né, pessoal? Mais 8 vezes menor aí, 7 vezes menor, tá certo? Mais 7 vezes menor, melhor dizendo. E para a condição de flambagem aqui, ó, eu vou usar o K 0,7, que diz respeito à condição pino-engaste, só que essa condição é aplicada para cada metade da coluna. Então, 4 metros, né? A minha carga crítica, pessoal, está aqui, ó, 460,8 kN. Tá certo, pessoal? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem, né? Eu tenho que fazer agora ainda a comparação da carga crítica com o limite de escoamento. Então, olha só. A força crítica, né, que eu vou poder aplicar é essa em torno de Y, tá certo? A partir daí ocorreria flambagem, né? Vou dividir pela área da seção transversal, que foi dada também, 150 megapascal, ou seja, o limite de escoamento, né, pessoal, para essa coluna, ó, é de 410, então isso aqui é bem menor, né? Então, se for ocorrer alguma coisa nessa coluna de falha, vai ser flambagem bem antes do escoamento, né? Já que a carga crítica, a tensão crítica, ó, no qual eu estou considerando que ocorrerá flambagem, é quase 3 vezes menor do que a tensão de escoamento, tá certo? Então, tá dado aqui, né? A carga crítica realmente para esse problema, né, é 460 ou 461, né, arredondando aí, quilonewtons, tá certo? Então, de novo aqui, né, só essa observação. Podemos ver que a flambagem sempre ocorrerá em torno do eixo da coluna que tenha o maior índice de esbeltez efetivo. Então, ó, o índice de esbeltez efetivo, né, pessoal, já leva em conta o quê? O K, tá certo? Que é o que trata da condição de apoio, né? Então, olha, em torno de Y, olha quanto daria o meu índice de esbeltez efetivo aqui, ó, 114,3, quase o dobro, né, do nosso índice de esbeltez efetivo para análise em torno de X, né? Então, obviamente, ó, se ocorrer flambagem, vai ser em torno do eixo Y. Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo, professor. Ótimo, ótimo. Então, olha só. Temos esse outro exercício aqui, ó. A coluna de alumínio está presa na base e seu topo está ancorado por cabos de modo a impedir que o topo movimente-se, né, ao longo do eixo X, né? Ou seja, para não ter deflexão ao longo de X. Ou seja, esse reforço, né, pessoal, é para flambagem em relação a Y, tá certo? Se considerarmos, né, que ela está fixa na base, ou seja, engastada na base, determine a maior carga admissível P que pode ser aplicada, né, Use um fator de segurança para a flambagem de 3, tá certo? Então, considere aí, para o alumínio, 70 gigapascal, o limite de escoamento 215, tá certo? Para essa liga aí de alumínio. E aqui estão as propriedades geométricas também, tá certo, pessoal? Dessa coluna. Então, ó, vou dar 5 minutinhos, pelo menos, para vocês pensarem, né, em como vão ficar as condições de apoio, né, em torno dos dois eixos aí, tá certo, pessoal? A condição
original dessa coluna está bem claro, né? Se eu não tivesse, né, esse reforço aí, seria uma condição engastada livre, né? Que é a condição de menor estabilidade que a gente tem, né, pessoal? Então, vamos lá, 5 minutinhos aí para vocês, pelo menos, começarem a desenvolver a questão, tá certo? Bom, vamos lá, pessoal. Desculpem aí, quando eu compartilho aqui janela, eu posso ficar mexendo aqui no computador e vai ficar a janela que eu compartilhei, não sei porque saiu. Peço desculpas. Bom, mas vamos lá, acho que deu para resolver, né, pessoal? Aqui, né, fazendo uma análise parecida com o que fizemos na questão anterior, né, em torno de X, pessoal, esse reforço aqui, ó, não tem qualquer tipo de efeito, né? Até porque, ó, você está vendo aqui ainda mais, né? As escoras, ó, são feitas por meio de cabos, né? Que são flexíveis, né, pessoal? Então, ó, qualquer movimentação aqui, ó, ao longo de Y nessa extremidade e mesmo rotações, né? Então, continuam livres para ocorrer, tá certo? Então, quando eu faço análise em torno de X, a minha condição continua sendo livre, engastada, ou seja, com K igual a 2, tá certo? Já quando eu faço análise em torno de Y, a minha condição passa a ser pino, engaste, tá certo, pessoal? Então, ó, aqui, né, tá a condição em torno de X, e aqui a condição em torno de Y, né? Aqui, um K igual a 2, né? Então, o meu comprimento efetivo, né, pessoal, fica 2 vezes o comprimento da coluna, que é 5, então o comprimento efetivo 10. E aqui, ó, o meu K é 0,7, né? Pino, engaste. Então, o meu comprimento efetivo fica 0,7 vezes 5, dá 3,5 metros. Tá certo? Então, olha só. Vamos lá, né? Fazer análise em torno de X, tá certo? A minha carga crítica, ó, daria 424 kN, tá certo? Em torno de Y, ó, a minha carga crítica, né, seria 1.310, ou seja, quando eu coloco esse reforço, né, pessoal, a minha coluna passa a ficar muito mais suscetível à flambagem, né, em torno de X, tá certo? Então, o meu reforço foi bem eficaz, né? Vai melhorar muito aí a minha condição de flambagem, a minha condição de estabilidade para essa coluna, tá certo? Então, é claro, né? A análise vai ser com essa carga crítica aqui agora, né, pessoal? E olha só, eu analisando a tensão crítica a partir dessa carga, né, eu obtive uma tensão de 56,5 MB, tá certo? Que é menor do que a tensão de escoamento dessa liga de alumínio, que é 210, né? Eu coloquei lá, tá certo, pessoal? Então, a fórmula de Euler é válida, tá certo? Agora, a força admissível que eu disse, né, que poderia ser aplicada lá, deveria levar em conta também, né, um fator de segurança de 3, tá certo, pessoal? Então, né, eu vou usar essa carga crítica de flambagem, porque para essa coluna, como deixa claro aqui essa análise, né, eu vou ter flambagem antes de ter escoamento, né, para as condições ideais que eu estou considerando, tá certo? Então, a minha força admissível vai ser com relação à carga crítica de flambagem, né, e aí eu divido, né, pessoal, pelo fator de segurança estabelecido. Então, tá aqui, ó, 141 kN, tá certo? A minha força admissível aí, né, nessa coluna. Tudo bem? Ok? Então, a gente saber analisar, né, pessoal? Quando a gente tiver reforços ou modificações de apoio, né, na coluna, a gente saber fazer essa análise, né, como está colocado aqui. Tá certo? Uma coisa que eu não fiz na outra aula, pessoal, e aí eu vou dar uma passada rapidinho, né, é mostrar, antes da gente entrar, né, a partir daqui, ó, a gente já vai entrar em projetos, né, de colunas ideais para cargas centradas, tá certo?
onde a gente tem formulações empíricas aí, né, para serem utilizadas. Aqui a gente vai mostrar tanto para aço quanto para alumínio, né, alguns institutos, algumas associações que estabelecem, né, equações para essas colunas, tá certo? Mas antes disso, né, só para a gente fechar aqui, eu vou mostrar aqui as soluções desses dois primeiros exemplos aqui que o Girlan fez no ANSYS, tá certo? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, ó, tivemos esse primeiro exemplo, né, uma coluna aí axissimétrica, né, com uma seção axissimétrica, uma coluna tubular, tá certo? Então, foi dado o comprimento, né, e aí a consideração dos apoios aí era pino, né? Aqui está a resposta, né? E aqui, né, pessoal, tem uma ferramenta, tá certo? Nuances que é específica para análise de flambagem, tá certo? Que é essa buckling, né? Que é o termo em inglês para flambagem. Então, ó, o Girlan desenhou, né, a nossa coluna lá, tubular, tá certo? Com a geometria aí, a espessura, os diâmetros, tá certo? Estabelecidos, o comprimento, obviamente, né, de 7,2 metros. E aí, ó, tá a malha que o ANSYS mesmo já fez automaticamente. Tá uma malha boa, tá certo? A gente poderia analisar, né, se para alguma condição a gente precisaria refinar um pouquinho mais, mas ele usou essa malha direto mesmo, tá certo? Ele aplicou, pessoal, ó, para representar, né, esses pinos, né, ele usou aí o Remote Displacement do ANSYS, que é uma ferramenta também, tá certo? Para a gente simular apoios, né? Ele poderia utilizar também o Displacement direto, né? Marcar as faces superior e inferior, tá certo? E dizer que isso daqui não poderia se deslocar, né? Nem nessa direção e nem na direção, por exemplo, nem na direção X e nem na direção Z aqui. Obviamente, ela está livre para se deslocar ao longo de Y. Né? Mas ele decidiu aplicar aqui o Remote, né, que a gente já viu, pessoal, para algumas análises que a gente andou fazendo, principalmente para aquela modelo da bicicleta, que às vezes é mais eficiente, tá certo? Esse tipo de detalhezinho, né, pessoal, de modelagem nuance, a gente vai adquirindo, né, à medida que a gente vai fazendo alguns modelos aí. Para algumas condições, realmente, esse Remote Displacement dá resultados mais condizentes com a realidade do que o Displacement, né, que é o que a gente faz direto, né, quem já está mexendo nuances aí, né, sabe do que eu estou falando, tá certo? E ele colocou duas forças, né, pessoal, aqui, né, aí ele já aplicou aqui a carga, né, carga crítica que a gente obteve, foi isso, Girlan? Ele está sem microfone, né? Mas a carga crítica que a gente encontrou, né? E aí, tá certo, pessoal? Aqui, né? Ele trouxe da análise estrutural para os altos valores, né? De flambagem, tá certo? E aí, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? O que é aquele N, né, pessoal, que a gente encontrou quando a gente estava deduzindo a equação de Euler, né? O que aquele N representa na prática, né? Representaria os modos de flambagem, né? Primeiro modo, N igual a 1, segundo modo, N igual a 2, né? E a gente já viu, né, pessoal, que na prática a gente só espera que ocorra, né? Se ocorrer o primeiro modo, né? Que a gente já viu lá para aquela coluna ideal, que para ocorrer o segundo modo, a gente precisaria de um valor 4 vezes maior do que a carga crítica para ocorrer o primeiro modo. E aí, é claro, né, na prática, o segundo modo de flambagem não vai ocorrer. E aí ele coloca aqui, ó, só o primeiro modo, tá certo? Mas quem quiser, né, verificar isso, coloca o segundo modo, e aí você consegue ver, né, o formato daquele segundo modo. Vai ser o formato que a gente apresentou ali no slide também, tá certo? Então, ó, análise só para o primeiro modo de flambagem, tá certo? E aí, olha, aqui
né, um dos resultados que é dado é o fator de multiplicação da carga para a gente chegar na carga de flambagem, tá certo? Isso dá uma medida de o quão longe a gente está daquela carga. Como a gente já aplicou, né, pessoal, a gente já viu, né, que aquela era a carga crítica, né, aquele, acho que é 228, né, 228 kilonewtons, tá certo? Aqui, ó, o nosso fator de multiplicação ele é praticamente 1, ou seja, aquela é a exata carga crítica, né, a gente considerando tudo ideal, né, carga centrada, sem nenhum desvio, como é no modelo numérico, tá certo, pessoal? Tudo considerando aí, considerado idealmente, tá certo? Então, tá colocado aqui, né? O fator praticamente de 1, porque a gente já aplicou a carga crítica ali, tá certo? E aí, ó, dá para a gente ver, né, o modo, né, como essa coluna vai flambar, tá certo? Então, né, no primeiro modo, tá certo, pessoal? Como a gente já mostrou, né? Aqui, né, a carga, a tensão, né, gerada por aquela carga, tá certo, pessoal? 100 megapascal, foi o que a gente obteve mesmo, né, no exemplo. E aqui, ó, aquele outro exemplo, né, agora com a coluna aí em I, tá certo? E aí, ó, a carga crítica aqui, né, que a gente encontrou para flambagem foi de 1887, tá certo? E aqui, ó, e a gente está vendo, né, a gente viu nesse exemplo que aqui ocorreria antes, né, escoamento, tá certo? Então, fizemos análise de escoamento também, né? Aqui o Gerlan colocou, né, aqui, Gerlan, o ideal seria você colocar essa carga aqui, tá certo? De 1472, tá? Porque a partir daqui, né, eu já tenho escoamento, né? A não ser, eu não sei também qual foi o valor que você considerou o limite de escoamento, né? Mas vamos lá, vamos ver os resultados que ele encontrou aqui, tá certo? Então, olha, aqui ele encontrou, né, um fator de multiplicação, né, de 1,3, tá certo? Mas aí é aquela condição, né, pessoal? Essa equação, né, de Euler deixa de ser válida quando eu começo a ter escoamento, tá certo? Então, esse resultado aqui já não é tão válido, tá certo? Que a gente encontrou aqui, tá? Então, o ideal, tá certo, Gerlan? É você aplicar essa carga aqui, né? Que é a carga até onde eu trabalho elasticamente, tá certo? E aí a gente vê esse fator aí, né? De aplicação de carga, tá certo? Do fator, né? Que a gente teria que multiplicar para chegar na carga de flambagem, tá certo? Também eu não sei se esse fator aqui, né? Não, mas é isso mesmo, né? Eu acho que esse é o fator para a gente chegar na carga de flambagem, tá? Depois a gente pode até verificar isso, tá certo? E aí quando a gente for disponibilizar o arquivo, né, para eles, a gente dá mais esse detalhezinho. Tá certo, pessoal? Mas aí só mostrando, né, o passo a passo de uma análise também de flambagem no ANSYS, tá certo? Que há essa ferramenta disponível também, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para o... Então, vamos lá, pessoal. Projeto de colunas para cargas centradas, tá certo? A teoria apresentada até o momento, né, aplica-se a colunas perfeitamente retas, feitas de material homogêneo e inicialmente livre de tensão, né? No entanto, o que se tem na prática, né, pessoal? Como a gente falou lá no início já, né? As colunas não são perfeitamente retas, né? Você não consegue garantir isso, né? A maioria tem tensões residuais, principalmente em virtude do resfriamento não uniforme
em sua fabricação, né, pessoal, essas vigas, né, grande parte delas, essas colunas, né, são laminadas, tá certo? Então, a gente tem, né, esse processo de aquecimento, resfriamento, né, e dependendo da geometria, né, aí que a gente tem realmente uma não uniformidade, né, nesse resfriamento, tá certo, pessoal? O que gera tensões residuais. E essas tensões residuais, obviamente, também vão alterar as condições aí de flambagem da coluna. Tá? Os apoios não são precisos e as direções das cargas não são conhecidas com absoluta certeza. Né? Isso ainda mais na prática, né, pessoal? Qualquer desviozinho, né, de centralização dessas cargas ou dos apoios, né, que tudo a gente considera centrado, né, vão acarretar em grandes diferenças, né, nas cargas críticas que vão provocar flambagem na coluna, né. Então, para compensar esses efeitos, pessoal, que, né, a gente não tem como prever, tá certo, que tem um comportamento bastante aleatório, até, inclusive, essa geração de tensões residuais, né, a gente tem até como modelar, mas tem muita incerteza envolvida, né. E aí, a questão da não linearidade, né, dela não ser perfeitamente reta, isso aí você não tem como muito prever. Você pode aplicar fatores, né, mas ainda assim tem muita incerteza envolvida. Então, por isso, né, pessoal, o mais seguro realmente é a gente realizar ensaios, né, e obter formulações empíricas por meio desses resultados, né. Então, né, a gente chega, né, em projetos, né, com fórmulas empíricas, né, as formulações de projeto, né, baseadas em um grande número de ensaios laboratoriais em colunas carregadas axialmente até a falha, né, como um ensaio daquele que a gente apresentou lá no primeiro slide, né, desse material de flambagem. Né. Os resultados de alguns ensaios, né, pessoal, de alguns desses testes, estão mostrados, né, no gráfico dessa figura aqui, em que para cada uma das colunas testadas foi colocado um ponto, né, cuja ordenada é sua tensão normal de falha, tá certo? A tensão crítica. E a abscissa é o índice de esbeltez efetivo da coluna. Tá certo, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui, né, 3 classificações de coluna, né? Colunas curtas, intermediárias e longas, tá certo? E aí vocês imaginem, né, pessoal? Isso aqui, ó, são ensaios reais, né? Em que cada pontinho desse daqui, tá certo, pessoal? Foi aplicado, né, um ensaio para uma coluna. Então, aquelas colunas, tamanho real, né? Você imagina, né? Cada ensaio desse, o custo que representa, tá certo? E aí, olha, eu obtive essa curva aqui por meio dos ensaios, né? E olha, a formulação de Euler, tá certo, pessoal? Me daria, ó, para cada coluna dessas aqui, tá certo? Para cada coluna dessas aqui, me daria essa curva aqui, tá certo? E ela, obviamente, né, pessoal, só é válida até o valor da tensão de escoamento. Mas percebam, né? Percebam que a tensão crítica encontrada para todos os ensaios, ó, por Euler, que é uma condição ideal, foi maior do que as tensões críticas necessárias para levar as colunas à falha. Tá certo, pessoal? Então, vocês já percebam, né? Não teve nenhum ponto ou em cima da linha de Euler ou acima dela, tá certo? Ou seja, essa condição, né, ideal realmente não se verifica na prática. E os desvios dessa condição ideal sempre vão levar a uma falha antes do que a equação de Euler prevê. Percebem, pessoal? Por isso que eu disse lá atrás, né, se você vai usar Euler, né, você tem que usar algum fator de segurança, tá certo? Porque a falha vai ocorrer antes do que Euler prevê, com certeza. E aqui está mostrado, né, por meio desse gráfico, né, de ensaios reais. Tá certo, pessoal? E a gente vê também, né, que o comportamento, né, ele segue mais ou menos em tendência, né,
Euler para as colunas intermediárias e longas, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Atualmente, as colunas feitas de aço estrutural, né, são projetadas aí com base em fórmulas propostas pelo Structural Stability Research Council, né? Esse conselho, né, que controla, né, e que concentra, né, esses ensaios realizados, essas formulações, possíveis melhorias, tá certo? Então, fatores de segurança foram aplicados a essas fórmulas e adotados, né, como especificações para a construção de edifícios, né, pelo American Institute of Steel Construction, né? Então, essas duas associações, né, esse conselho e essa associação, tá certo? Que são responsáveis, né, pelas formulações, né, e fatores de segurança que a gente vai apresentar aqui para colunas, né, de aço, tá certo? Basicamente, né, essas especificações nos dão duas fórmulas para projeto de colunas, e cada uma delas, né, nos dá a tensão admissível máxima na coluna para uma faixa específica de índices de esbeltagem, tá certo? Então, para aço, pessoal, o que a gente tem, certo, são duas formulações, basicamente, né? Então, ó, para colunas longas, né, propõe-se como base a fórmula de Euler, tá certo? Mas aí, ó, a partir dessa fórmula, né, a gente vai aplicar aí fatores de segurança que são necessários, né? A gente já viu lá pelo gráfico que a falha vai ocorrer, né, com tensões menores do que a que Euler prevê, né, a equação de Euler, tá certo? No entanto, né, deve-se usar um fator de segurança, ó, de 23/12, né, praticamente 2, né, isso aí dá 1,92, se a gente fizer essa continha, tá certo? Assim, a tensão admissível para projeto de uma coluna longa, tá certo, pessoal? Vai assumir essa equação aqui, né? De tensão admissível e, obviamente, a gente, para obter a força admissível, a gente multiplica a tensão obtida, né? Pela área de seção transversal. E o que a gente considera coluna longa, né, pessoal? É uma coluna, ó, cujo índice de esbeltez, tá certo? Ó, que vai ter o K, obviamente, né? Diz respeito aos apoios, vezes L sobre R, ou seja, o índice de esbeltez efetivo, né, tá maior do que isso que a gente considera um índice de esbeltez crítico, que a gente vai ver, né, como obter, né, então, entre esse valor e 200, tá certo, pessoal? Então, não tem nada assim especificado no livro, né, mas, assim, já me perguntaram assim, professor, se for acima de 200, a princípio, né, eu acho que não é recomendável, né, pelos conselhos e pelas associações, um índice de esbeltez efetivo acima de 200, tá certo, pessoal? Até porque nem tem formulação aqui prevista para essa situação, tá certo? O que a gente tem entre esses dois valores e abaixo desse valor aqui, tá certo? Então, olha só, onde, né, esse fator aqui, ó, o índice de esbeltez efetivo crítico, que a gente pode chamar, tá certo? É dado essencialmente, pessoal, pelas propriedades do material, tá certo? Então, o que a gente vai fazer sempre, né, para um projeto de coluna, a gente vai calcular esse fator aqui, ó, tá certo? Por meio dessa equação, e de onde é que vem isso, né, pessoal? Foi verificado, né, que para colunas laminadas, tá certo? A gente encontra tensões residuais compressivas muito altas, tá certo? Ó, de novo aí as tensões residuais, né, tendo influência aqui, né? Por isso que naqueles projetos de ANSYS, grande parte deles eu estou dizendo para vocês calcularem, né, na verdade, obterem numericamente, tá certo? Por meio da simulação, tensões residuais, né? Em alguns temas trata disso, né, de tensões residuais, tá certo? Porque realmente é algo importante para vocês entenderem, né, como elas se originam, né, e a influência delas em algumas situações. Aqui, por exemplo, ó, é uma situação, né, foi verificado experimentalmente, né, foram feitas medições
em que as colunas laminadas, ao final do processo, elas apresentavam tensões residuais de compressão, que é o que vai importar aqui, né, na nossa análise de flambagem, da ordem de até metade, tá certo, pessoal, do limite de escoamento do material, às vezes até um pouquinho acima, né? Então, o que foi feito, né? Vocês apliquem, para calcular esse índice de esbeltez crítico aqui, tá certo, pessoal? Você joga aqui, ó, metade do limite de escoamento no lugar dessa tensão máxima, né? Aí, isolando, né, esse termo aqui, e já colocando o subscrito aqui, Czinho, né, para dizer que é crítico, né, você vai obter essa formulação, tá certo? Então, façam isso, ó, depois, né, para fazer essa checagem, né? Coloca aqui meio do escoamento, tá certo? Da tensão de escoamento, né? Isola isso daqui, você vai chegar nessa formulação. Tudo bem, pessoal? Ok? Sim. Por quê, né? Eu estou dizendo que, né, eu já disse, isso aqui só vai ser válido dentro do regime elástico. Só que se eu já tenho uma tensão residual ali, ó, que é metade do meu escoamento, então, na verdade, a tensão máxima que eu vou poder aplicar por essas formulações, né, é metade do escoamento. Tá certo? E é aqui que eu chego, ó, nesse fator crítico aqui. Tá certo? Índice de esbeltez, né, efetivo crítico. Né? Já, para colunas, né, com índice de esbeltez menores do que esse índice crítico aqui, né, a gente vê, né, pessoal, que as colunas já não seguem tão bem, né, essa formulação de Euler. Então, a incerteza é maior, tá certo? Então, olha só, eu imponho, ó, eu faço, né, essa formulação aqui, que tá aí o passo a passo dela, né, nos livros textos, no Hibbeler e no Beer. Acho que não cabia muito a gente colocar esse passo a passo, o que vai interessar é essa formulação final, tá certo? Então, olha só, pessoal, para colunas de aço, a gente tem essas duas formulações. A primeira coisa, sempre, calcular esse índice de esbeltez efetivo, né, que só vai depender, ó, das propriedades do material mesmo, né? E aí, com o índice de esbeltez efetivo da coluna, a gente vai saber se aplica essa formulação maiorzinha, né, ou essa formulação aqui. Tudo bem? Né? E aqui, ó, tá a fronteira, né, que é esse índice de esbeltez efetivo. Tá certo? Já para alumínio, pessoal, para alumínio a gente tem 3 equações aí, né, que podem ser aplicadas. Tá certo? Então, ó, o projeto de colunas de alumínio, né, estrutural, é especificado aí pela Aluminium Association, né, usando 3 equações, cada uma aplicável a uma faixa específica de índice de esbeltez. Tá? Visto que existem vários tipos de ligas de alumínio, né, tá certo, pessoal? Há um conjunto de fórmulas exclusivo para cada um, né, desse conjunto de ligas, tá certo? Então, aqui, ó, essas formulações aqui, tá certo, pessoal, são específicas para uma liga muito utilizada, né, estrutural de alumínio, que é a 2014 T6. Esse termo aqui, né, diz respeito ao tratamento térmico, né, que foi aplicado a essa coluna, a esse material, tá certo? Que para melhorar as propriedades, né, dessa liga. Tá certo, pessoal? Então, aqui, ó, estão as formulações, né? Para o índice de esbeltez efetivo, né, da coluna entre 0 e 12, a gente aplica direto, ó, essa tensão admissível aqui. Tá certo, pessoal? A gente nem faz qualquer tipo de análise, a gente já aplica direto essa tensão admissível, 195 megapascal, para essa coluna, né? E, logicamente, na literatura vocês vão achar outras formulações, né, pessoal, para outros tipos de liga. Né? Já para índice de esbeltez efetivo, né, entre 12 e 55, a gente usa essa formulação. Para índice de esbeltez efetivo maior que 55, a gente usa essa formulação aqui. Tá certo, pessoal?
Então, vamos lá. Ó. Aqui tem um primeiro exemplo. Deixa eu só ver que horas são. Meio de 20 ainda, está tranquilo. Né? Então, vamos lá, pessoal. Um elemento estrutural, né? W250, 149, de aço, né? A36, é usado como uma coluna apoiada por pinos. Tá certo? Então, apoiado por pinos aí, né? Usando as fórmulas de projeto da AISC, tá certo? Determinar, né, a maior carga que ele pode suportar com segurança, tá certo? Então, ó, o modo de elasticidade está dado aí e o limite de escoamento está dado. Pessoal, eu peço para vocês anotarem, né, essas propriedades geométricas aqui da coluna, tá certo? Percebam que aqui, ó, eu já estou dando o raio de giração, né? Para facilitar aí a análise, tá certo? Mas se eu desse aí também, né, pessoal, o momento de inércia, a gente já sabe como calcular o raio de giração, a partir dos momentos de inércia e da área de seção transversal, né? Então, ó, esses dados aqui, ó, que eu vou colocar nas formulações para vocês, né? Porque vocês vão ter que checar de acordo com o valor do índice de esbeltez efetivo, né? Qual formulação vocês vão usar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui junto essa formulação aqui também. Então, vamos lá, por favor, tentem fazer isso daí só para a gente aplicar, né, esse procedimento de análise aí de projeto. Vamos lá, pessoal. Então, olha só. Calculei aqui, né, pessoal, o meu índice de esbeltez efetivo, tá certo? Obviamente, né, a gente já usa, né, já que as condições de apoio, né, tanto para um eixo quanto para outro, são as mesmas, né? Eu não tenho nenhum tipo de reforço aí, como eu já tive em outras questões, né? Então, eu vou ter um K igual a 1, né, tanto para análise em torno de Y, quanto em relação a X. Então, obviamente, né, pessoal, eu vou usar esse raio de giração em torno de Y, né? Em torno de Y, a coluna é muito mais flexível, né? Suscetível à flambagem. Então, olha, o nosso índice de esbeltez efetivo deu 74,8, tá certo? Já, ó, o índice de esbeltez crítico aqui, né, que a gente usa para comparar, né, e saber que equação a gente vai utilizar, tá certo? Tá dado aqui, tá certo? 2π² vezes o modo de elasticidade sobre o limite de escoamento. Deu 125,66, tá certo? Então, percebam, né? Isso daqui, pessoal, é menor do que esse fator, né? Aí, olha só. Essa fórmula aqui é aplicável quando o índice de esbeltez efetivo é maior do que esse valor e menor do que 200. Então, não é essa fórmula que a gente vai aplicar, né, pessoal? Vai ser essa fórmula aqui, né? Bem mais chata, certo? Então, ó, aplicando essa fórmula aqui, né? Que é comprida, né? Então, imagino que vocês tenham tido dificuldade, né, de fazer isso só na calculadora. Né? Então, de novo, né? Aquela questão da gente ter ali saber operar pelo menos um software desses aí, né? Para análise matemática, né? Então, já coloca essa formulação aqui, né, para a gente resolver automaticamente, né? E a gente sai aqui, ó, com uma tensão admissível de 110,85 megapascal, né? É por isso que em prova, né, quando tinha prova dessa parte ainda de flambagem, né, eu não costumava cobrar essas formulações de projeto, né, mas são muito extensas e é muito fácil da gente se atrapalhar em algum termo, né, mas nas listas, né, que vocês podem usar qualquer recurso, obviamente eu posso colocar, né. Então, ó, tensão admissível, né, para essa coluna, 110 megapascal, tá certo?
é menor do que o limite de escoamento, né? Então é claro que ela é válido, né? Esse equacionamento é válido. Então, a carga admissível que eu posso aplicar aí, tá certo, pessoal? Eu multiplico essa tensão admissível vezes a área, né? Então, eu obtenho uma carga aí de 2.106 kN, né? Uma carga bem alta aí, tá certo, pessoal? Dúvidas aqui? Esse procedimento inicial, problema nenhum, né, pessoal? Então, e a partir daí, saber qual equação vai aplicar, tá certo? Agora, olha só, tem uma questão aqui um pouquinho diferente, né? A haste de aço na figura, né, deve ser usada para suportar uma carga axial de 80 kN. Então, tá sendo dada a carga aí, né? E aí, olha, o modo de elasticidade desse material, 210 gigapascal, né? Limite de escoamento, 360. Determine o menor diâmetro da haste permitido pela especificação AISC, né? As formulações que a gente colocou. A haste está engastada em ambas as extremidades. Então, a condição de apoio, né, já está dada. É uma coluna, né, com seção aximétrica, então não cabe a gente fazer um plano ou outro, né? Basta fazer uma análise, né? Até porque os momentos de inércia vão ser iguais em qualquer direção. Só que, qual é o detalhe aqui, né, pessoal? A primeira coisa que a gente sempre faz, né, nessas análises é calcular o índice de esbeltez efetivo, né? E depois calcular aquele fator crítico, né? O índice de esbeltez crítico, que a gente chama, né? O índice de esbeltez crítico, problema nenhum da gente calcular, né? Até porque só depende das propriedades do material. Só que o índice de esbeltez, né, pessoal, efetivo, a gente ainda não vai ter como calcular, tá certo? Por quê? A gente quer calcular o diâmetro, e é claro que depende desse fator para a gente calcular esse índice de esbeltez, né? Então, o que a gente pode fazer, né, pessoal? O K e o L a gente já tem, né? Só o que falta para calcular o índice de esbeltez é o raio de giração, tá certo, pessoal? Então, ó, a gente pode fazer o seguinte, deixamos, ó, o raio de giração em função do diâmetro por enquanto, tá? Então, o que você vai fazer é isso nessa questão, né? Deixa o raio de giração, que a gente já sabe que é raiz de I sobre A, né? E aí é π d a quarta, né? Sobre 64, né? O momento de inércia de uma seção circular, e a área π d quadrado sobre 4. Então, fazendo aqui os cortes, né? A gente chega, né, cortando aqui, ó, isso com isso, dá 16 aqui, né? Então, vai dar d ao quadrado sobre 16, tirando a raiz d sobre 4, né? Então, deixa, né, o índice de esbeltez em função em função do diâmetro, né? E aí, pessoal, como a gente ainda não sabe, né, não conhece o índice de esbeltez, o que a gente vai fazer nesse tipo de situação? A gente vai testar as formulações. Vamos trabalhar primeiro, ó, com essa formulação, que é bem mais simples, né? E aí, obviamente, né, vamos chegar nesse valor, tá certo? Do diâmetro, né, pessoal? Aplicando, né? Aí o que a gente vai aplicar, né, pessoal? Do lado da tensão admissível aqui, tá certo? A gente vai aplicar a carga que já tá dada, né, pessoal? De 80 kN sobre a área, né, que também vai estar em função do diâmetro, né? Então, a gente vai ter uma fórmula aí cuja única incógnita vai ser o diâmetro. Agora, aí qual é o procedimento, né? Encontrei um diâmetro por meio dessa primeira equação. Aí sim, já tendo o diâmetro, consigo calcular meu índice de esbeltez efetivo e comparar com esse termo aqui que eu já encontrei, né? Se o meu índice de esbeltez efetivo for maior do que isso, a minha equação é válida. Pronto, encontrei o diâmetro. Se for menor, né, pessoal, eu tenho que tentar a outra formulação. Tá certo? Então, olha só. Tá dado aí o procedimento que vocês vão ter que usar. Tá certo? O valor do diâmetro que vocês vão encontrar, o final, tá certo?
é de aproximadamente 56 milímetros. Então, já anotem aí, encontrem isso, né? E aí, na outra aula, a gente mostra a solução desse problema, né? Desse também, né? Que é a mesma situação, a gente não tem aí as dimensões, tá? Mas aqui já é para o alumínio, né? E aqui Professor? tem os... Oi, Você diga. pode repetir o valor do diâmetro, por favor, quando eu esquecer? 56 milímetros. Tá ok, obrigado. Tá? E aí tem os exercícios gerais, né? Que são simples, a gente vai conseguir resolver, sim, todos esses exercícios aqui na outra aula. Né? O que não for possível, a gente deixa indicado, né? O que for muito parecido com o que a gente resolveu também, tá certo? Mas na quinta-feira encerramos flambagem. Tudo bem, pessoal? Então tá ok. Então, encerramos por aqui, tá? E obrigado a todos aí pela atenção. E projeto de ANSYS, hein, pessoal? Projeto de ANSYS. Eu quero isso aí andando. Tá? Até quinta. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até logo. Até mais, professor. Tchau, tchau, professor. Até quinta.